O Instituto Datatempo mediu pela primeira vez o índice de conservadorismo dos mineiros. De acordo com a pesquisa, a maior parte da população, 41,9%, é conservadora. O segundo maior grupo é formado por 34,7% dos mineiros, que são ambivalentes e transitam entre posições conservadoras e progressistas. Já 22,8% da população do estado é progressista e 0,6% muito progressista. Professor Blas Paulo, como você avalia essa pesquisa? Olha, essa pesquisa, na verdade, né, bom falar com você, Guilherme, com a nossa audiência mais que qualificada, ela traduz algumas questões que a gente já percebe no cotidiano mineiro. Minas é muito grande, uma pesquisa ela é um recorte de uma realidade, mas é uma realidade que faz sentido. O que nós observamos? Os mineiros eles têm, de fato, uma influência no aspecto religioso, ou seja, muitas das escolhas e opiniões que os mineiros colocam, se manifestam, tanto politicamente quanto no seu cotidiano, passa e perpassa aí pela religião. Outra questão é o aspecto social. Quando você vê, por exemplo, que um grupo é ambivalente, ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer muitas vezes a moralidade do conservadorismo, mas ele quer o avanço social do que nós chamaríamos aí do progressismo. Por isso, né, que nós temos, quando analisamos o que o mineiro concorda que é importantíssimo, o Bolsa Família aparece em primeiro lugar. Ou seja, mesmo um mineiro sendo em tese conservador, ele entende a necessidade da questão social. Ou seja, aquele que já recebeu ou aquele que vê um colega, um companheiro, um vizinho que recebe algum tipo de auxílio do governo, ele percebe claramente como a vida daquela pessoa melhora. Vemos, por exemplo, uma questão que ainda é muito discutida, mas que às vezes não se pergunta para a própria população, essa questão do ensino religioso, de se rezar na escola, né? 85% dos mineiros entrevistados dizem que as escolas devem ensinar as crianças a rezar, a acreditar em Deus e etc. Ou seja, em uma população muito grande de um assunto que se diz controverso, mas não para os mineiros. Quase 82% dos mineiros são contra o aborto. Ou seja, são questões que, embora polêmicas para alguns, para os mineiros isso aqui está pactuado, isso aqui está ok, não há o que discutir. É claro que sempre teremos os grupos que pensam diferente, mas nós estamos falando aqui em termos e números muito robustos, todos acima de 80%. E um que aparece abaixo de 80%, mas ainda é relevante, é a questão da redução da maioridade penal, onde 73,4% dos mineiros são favoráveis a essa redução. E explico, isso tem a ver com a forma com que nós fomos criados. A grande maioria nós mineiros, né, principalmente quem está aí na casa dos 35 anos para frente, nós fomos criados pelos nossos pais, aonde quando nós cometíamos um erro, uma falha, a gente era punido, a gente era colocado de castigo, isso quando não tomava ali umas guaspadas. Então, para o mineiro, aquele que erra e não é punido, você está incentivando a que ele continue atuando e realizando seus atos criminosos, mesmo que seja um menor de idade. Professor Blas Paulo, hoje a internet ela dá muita força para posicionamentos. E a gente vê essa grande polarização e quando uma pessoa se posiciona para um lado ou para o outro, muita gente concordando, muita gente discordando, a internet dá essa liberdade. Você acha que essa liberdade da internet é considerada positiva ou negativa? O interessante é que a internet, né, ela não é nem boa nem má, ela é uma ferramenta. E ela vai externar aquilo que as pessoas, na verdade, já pensavam e que não tinham coragem de dizer no cara a cara. Nesse momento, observando tudo que está acontecendo, é muito ruim essa polarização tão encarniçada. Agora, é importante que isso aconteça agora, porque isso vai gerar, eu acredito, uma geração mais madura
e uma geração um pouco mais tolerante com a opinião divergente. Para além da questão esquerda e direita, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de grupos, de comunidades que convivem. Então a internet, ela faz, né, esse externar de opiniões, mas ela não pode ser determinante. Ela não deve ser a referência primeira. Até porque muitas coisas que aparecem na internet, aquilo não é real. Na verdade, são pessoas que querem curtidas, que querem likes, que querem aparecer. Muitas vezes a pessoa, na verdade, ali é só e tão somente uma personagem. É alguém que está ali justamente para provocar um determinado grupo e criar uma determinada polêmica. Por isso que nós temos que usar muito bom senso, usar a internet algo que é irreversível, nós não vamos parar de usar, não vamos parar de usar o próprio celular, nós vamos ampliar esses usos, como aconteceu agora em período de pandemia. Porém, à medida que as pessoas vão sentindo que o virtual atinge o real, que você pode ser punido, que existem processos, existe agora uma lei de proteção de dados, as pessoas estarão mais seguras e provavelmente usarão com mais sabedoria ao longo do tempo, não agora, mas vão aprender a usar com mais sabedoria esse mundo cibernético. Conversamos com o professor Blas Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.